Voltamos então hoje aqui no programa Viva Unimed, recebendo a doutora Natália Nacarato, ela que é nutróloga da Unimed Poços de Caldas, e também a Érica dos Anjos, nossa educadora física. Doutora, antes do intervalo a gente estava conversando a respeito das vitaminas, dos suplementos. Eu queria que você alertasse a respeito dessas medicações, digamos assim, por conta própria, sem um acompanhamento médico. Eu acho que tanto o acompanhamento médico quanto nutricional tem que ser adequado, né? Hoje o que a gente mais vê, e eu converso muito com os pacientes, assim, no sentido, às vezes eles falam, eu fui na academia, comecei ontem, e aí eu encontrei lá o colega e ele falou, compra o whey, você tem que comprar o whey. Então parece que é assim, é obrigatório. Já tem uma lista, né, do que tem que fazer. É o whey, creatina. Escreveu na academia, whey, creatina e tudo. Não que sejam suplementações não adequadas, entendeu? Elas são, mas tudo a gente precisa fazer esse acompanhamento. E a mesma coisa de polivitamínico, porque às vezes o paciente tem uma patologia que contraindica, por exemplo, a suplementação de alguma vitamina, né? Ou ele não precisa dessa suplementação, ele já está ingerindo pela parte alimentar. Então, assim, tudo isso tem que ir dentro de um plano. Quando eu penso, por exemplo, o whey protein, eu vou falar dele que é o mais comum aqui, né? Acho que todo mundo já teve em algum momento contato com o whey na vida, então o whey é um excelente suplemento, né? E assim, quando a gente para pensar em suplementação, a gente precisa lembrar, é suplementação, não substituição. Não substitui. Então nós temos, às vezes, né, conversando, gente que fala assim, eu vou substituir o whey pelo almoço. Né? Na verdade, isso não é uma conduta adequada. O whey protein ele vem para complementar. Então, eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando toda a sua atividade física, ela está adequada aos seus hábitos de vida e mais saudáveis, né? E assim, a gente precisa complementar. Eu vejo que ela não consegue ingerir a quantidade adequada de proteína, aí sim ele vai ter uma indicação de um uso de whey. Né? Principalmente, às vezes a gente acaba fazendo mais pós-treino, depende do paciente. Assim como, se eu pensar em um paciente, por exemplo, que tem alguma alteração renal importante, será que eu posso fazer essa suplementação? Né? Então, a gente precisa sempre ir pesando. A creatina, a mesma coisa. Que tipo de atividade que esse paciente está fazendo? Às vezes o paciente está fazendo uma caminhada, está lá whey, creatina e polivitamínico. Entendeu? Então, assim, tudo tem o seu passo, eu preciso adequar. O tipo de atividade física, o tipo alimentar desse paciente, como está essa base alimentar dele, né? Onde eu preciso e se eu preciso, principalmente o se, né? Suplementar esse paciente, né? Então, são passos que, assim, tem que ser individualizado. Às vezes eu vi uma pessoa que vai comigo na academia e ela faz, eu vou fazer. Não é para todo mundo, né? A gente acostumou muito com esses suplementos no nosso dia a dia, porque querendo ou não, para uma rotina corrida, em alguns momentos a gente consegue adequar ele dentro do nosso programa alimentar, né? Mas ele não pode se tornar aquela bengala que eu uso para outras coisas, por exemplo, substituir um almoço, né? Uhum. Érica, a gente estava também comentando aqui a respeito da atividade física. Eu queria que você mencionasse também a atividade como um pilar essencial para alguns tratamentos, além, claro, da prevenção. A gente fala muito aqui da atividade física para combater, né, algumas doenças, falando aí sobre diminuir alguns riscos, mas a gente tem até na Unimed o programa OncoFitness, que é voltado para as pacientes oncológicas, pacientes de maneira geral, né? E aí a gente até se depara com isso, né? A oncologia, às vezes, encontra pacientes num momento de maior vulnerabilidade delas, né? E ainda assim dispostas a praticar atividade física, porque isso traz benefício no tratamento, né? Eu queria que você mencionasse um pouquinho sobre isso. Benefício, e eu falo que até muitas vezes também a parte mental também, né? Então a atividade física, ela contribui muito. A nossa preocupação sempre é também com a perda de massa muscular, né? Principalmente que esses pacientes têm, né? Então, assim, a atividade física, ela vem justamente para isso, né? Para ajudar mesmo. Então, os pacientes que tiveram essa perda muscular durante o tratamento, para que, assim, aos pouquinhos, né, ele vai recuperando isso daí. Porque foram que recuperar a massa muscular, né? Até queria que você comentasse sobre isso. A massa muscular hoje, ela, assim, é super importante, inclusive até estudos hoje falam que a atividade física, a musculação, ela entra até como prevenção até para o Alzheimer, né? Então, os nossos músculos, nós precisamos estar com os nossos músculos fortes,
né? Porque é o nosso músculo que ele manda no corpo todo, né? Então, articulação, prevenção de articulações, tendões, ligamentos, é força para os ossos, né? Para tudo. Então, a perda da massa muscular hoje, ela traz, assim, muitos problemas na saúde mesmo das pessoas. Então, às vezes, tem gente que elas acham que atividade física, eu vou fazer, eu sempre foco muito nisso. Eu não gosto de musculação, odeio academia. Eu gosto de dançar. Tudo bem, você está fazendo uma atividade física, né? Que bom, que ótimo, você está movimentando o seu corpo, né? Os benefícios da dança também são excelentes, né? Mas as pessoas hoje têm que entender que a musculação ela é necessária. Então eu falo que a musculação ela entra aí como o número 1 para tudo, como prevenção das doenças, inclusive como prevenção de lesões também, que hoje também as pessoas também estão muito assim, fazendo atividades mais intensas, né? Corrida, por exemplo. Então pessoas que não fazem a musculação, elas têm lesões sim também. Né? E o nosso programa lá, voltando, né, que você tinha mencionado sobre o nosso programa da Oncofitness, é maravilhoso, porque nós trabalhamos com uma equipe toda, né? Então, temos a doutora Melina, que está trabalhando com os pacientes lá, e tem toda a equipe, a nutricionista, psicólogo, né, físio, e depois, quando o paciente já está liberado, né, já vai lá para atividade física. E a gente tem um trabalho também, às vezes, que antecede, né, a quimioterapia, durante a quimioterapia e pós também o tratamento. Então, assim, elas falam que os benefícios são excelentes, né? A mudança que dá no corpo e a mudança que dá na saúde, e principalmente a disposição, né? Porque o medicamento, a doutora sabe dizer melhor que eu o quanto isso interfere no organismo da pessoa, né? E a atividade física, ela vem aí para ajudar a você para você cada vez ir ficando pior, né? Porque o medicamento ajuda numa parte e em outra parte também ele uma medicação prejudica agressiva, um pouquinho, né? é muito agressivo. Principalmente paciente oncológico também, né? A gente vê que quanto mais musculatura tem, esse paciente ele tem uma melhor resposta ao tratamento, né? A parte imunológica também dele fica mais sustentada. Então, assim, os benefícios estão muito relacionados mais até à saúde do que à estética, né, desse paciente. Sim. E aí é importante isso mesmo da gente focar, né, que nem a Érica falou, porque você vai desenvolver, você vai garantir que esse paciente, por exemplo, tenha menos efeitos colaterais. Né? A gente sabe que o paciente que já chega desnutrido, com baixa massa muscular, ele acaba tendo uma evolução, tanto durante o tratamento, quanto em internações que esse paciente pode vir a ter durante o tratamento, de uma forma pior, né? Então, a gente costuma falar hoje que musculatura é saúde, né? E saúde, assim, não só no sentido de estética, da gente estar lá correndo, mas também de como a gente está respondendo a esse tratamento, né? Que nem a Érica falou, muitas pessoas não gostam de musculação, mas, assim, entre gostar e ser parte do tratamento, a gente precisa entender que a atividade física ela já está ganhando esse espaço dela ser parte do tratamento, assim como a parte alimentar. Né? Então acaba sendo, na verdade, não só uma orientação, né, Érica? Acaba sendo mesmo como uma necessidade, né? E pensando na própria evolução da doença e na melhora. Lógico que assim, que nem a Érica falou, a gente não vai sair fazendo atividade física sozinho, precisa ter esse acompanhamento, precisa estar liberado, né? Ter todos os requisitos ali preenchidos, mas isso em coadjuvante com o tratamento traz uma resposta muito melhor. A gente falou bastante sobre os benefícios e no próximo bloco a gente te orienta como começar então essa mudança de hábitos na sua vida, focando no seu bem-estar. Daqui a pouco.